Ei, primeira série, tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade aqui no nosso conteúdo sobre núcleo celular e divisão celular, hoje a gente vai ver especificamente sobre o ciclo celular, sobre a divisão celular em si. Então, a célula, ela tem um ciclo celular. Quando uma célula ela entra em processo de divisão celular, ela vai produzir células filhas que herdam material genético e tecido citoplasmático. Para que acontece a divisão celular? Ela é fundamental para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Então, ela vai ser fundamental para a regeneração de tecidos, né? Quando você faz um machucadinho, ele vai precisar regenerar aquele tecido. Então, esse processo vai acontecer por conta da divisão celular e forma um tecido idêntico ao que já existia ali. Também para o crescimento do organismo, né? Você nasceu, você tinha 50 centímetros aproximadamente, hoje você tem 1,5 m para cima, né? 1,80 m. Não é porque suas células são maiores, é porque você tem uma quantidade de células a mais, né? E quando ocorre também uma mitose descontrolada em algum tecido, forma o que a gente conhece como tumor, né? O câncer. E a outra função muito importante aqui é que seres unicelulares vão fazer a mitose para a reprodução, tá? Então, o ciclo celular, a gente pode dividir o ciclo celular em duas principais partes aí, né? O ciclo celular a gente divide em intérfase e mitose. A intérfase é o período que vai anteceder a divisão celular, antecede a mitose. Então, o núcleo e o citoplasma estão em intensa atividade metabólica e é nessa fase que o DNA precisa se duplicar. Lembra que eu falei que ele tem a capacidade de estar condensado, tem a capacidade de se duplicar para formar o que a gente chama de cromátides aqui, os cromossomos, tá? Esse período de intérfase a gente divide em 3 fases principais, que é chamado de G1, o S e o G2. No G1, gasta aproximadamente 9 horas. Aqui é o início de vida da célula até a duplicação do DNA, até ela se dividir, né, totalmente. Tem a fase do S, que demora aproximadamente 10 horas. Aqui vai ocorrer a duplicação do centro celular, tá vendo? Os centríolos aqui foram duplicados, e a duplicação dos cromossomos. É nessa fase aqui que o DNA consegue, então, fazer a duplicação dele. E o G2, que dura aproximadamente 4 horas e meia, né? Que acontece o início da separação dos centríolos e os cromossomos ficaram totalmente duplicados aqui. Acabou toda essa fase de intérfase, já vai entrar na mitose. A mitose, pessoal, é o processo de divisão celular propriamente dita. Nossa, Dani, é muito nome para decorar. Olha, eu vou te ensinar uma frase que, se você decorar a frase, nunca mais você esquece. O nome de cada um desses processos, dessa fase, né, da mitose, que é Prometeu, Ana, telefonar. Pro vem de prófase, met, metáfase, ana, anáfase e telo, telófase. Então, quando você grava essa frase aqui, fica fácil de você gravar o nome das fases da mitose, tá? Então, a mitose é uma divisão equitativa, duas células iguais, né? Equitativamente iguais, idênticas ao original. Toda célula que realiza mitose duplica os seus cromossomos e vai realizar citocinese, então ela era uma, vira duas, né? Divisão citoplasmática completa, todas as organelas também vão se dividir. E ela é dividida em 5 fases, né? Alguns livros consideram 5 fases e outros consideram 4. Por isso que eu falei que aqui tem 4, você fala, ah, tá doida, né? É porque existe uma fase da prófase que alguns livros consideram aí como metáfase. Para vocês terem uma ideia, lembra que a intérfase, eu falei a duração de horas aqui, deu 13 horas e meia aproximadamente. A mitose demora 30 minutos. Então, quer dizer que o ciclo de vida, aproximadamente aí de cada célula, é de 14 horas. 30 minutos é muito rápido, né? E é onde vai acontecer a mitose, é bem rápido mesmo. Na prófase, há uma formação, os cromossomos vão se condensar e o nucleolo vai desaparecer e inicia-se a formação do fuso mitótico, que é esse fuso que vai orientar a divisão do material genético, tá? Os centríolos vão se afastar. A prometáfase, que é essa quinta fase que alguns livros consideram, outros consideram como parte da prófase. O envelope nuclear vai se fragmentar, né? A membrana nuclear
vai se romper. Os cromossomos vão ficar mais condensados ainda. Ele precisa estar condensado para ocorrer essa fase, para ocorrer a divisão. Imagina se ele tivesse tudo esticado, ia ficar difícil. E alguns microtúbulos vão se ligar ao cinetocoro, que é realmente que foi formado do fuso lá dos centríolos e vai se ligando aqui ao material genético. A metáfase, os centrosomos vão ficar, centríolos ficam em polos opostos, né? E os cromossomos na placa metafásica, eles vão ficar tudo orientadinho desse jeito, enfileiradinho. Na anáfase, que é a fase seguinte, as cromátides irmãs vão se separar, né? Lembra que ele precisou formar o cromossomo, forma cromátides irmãs, assim? Ele se separa nessa fase aqui, na anáfase, e vai se mover para as extremidades opostas. Na telófase é quando ocorre, então, a divisão de toda o citoplasma em núcleo propriamente dito, tá? Então, os envelopes nucleares vão se formar novamente, né? Condensando, colocando todo o material genético lá dentro. O nucleolo vai reaparecer e os cromossomos vão ficar menos condensados, eles vão começar a abrir mais. E, por último, então, é o que acontece, onde acontece a citocinese, né? Que é essa divisão completa da célula. Para finalizar aqui, eu quero fazer um exercício com vocês, que é o exercício que está na página 22, tá? Que é esse exercício da FUVEST aqui, ó. No processo de divisão celular por mitose, chamamos de célula-mãe aquela que entra em divisão, e células filhas a que se formaram como resultado do processo. Ao final da mitose de uma célula-mãe, tem 2 células filhas, sim, cada uma portadora de metade do material genético que uma célula-mãe recebeu de sua genitora e outra metade recém-sintetizada? Pode ser essa, mas vamos ler as outras alternativas, tá? É sempre importante você ler todas as alternativas. B, 2 células, uma delas com material genético que a célula-mãe recebeu de sua genitora e outra com material recém-sintetizado. Tem como a gente separar aquela que já existia, material genético que já tinha e o que foi produzido? Não, né? Então, vamos eliminar. 3 células, não vou nem terminar de ler essa alternativa. 3 células, ela vai formar 3 células. Uma vira 3? 3 células de novo aqui, uma vira 3. Não, uma vira 2. 4 células? Também não. Importante ele ter colocado esse daqui de 4, que é uma maneira dele tentar complicar aqui e confundir, é porque na meiose há a formação de 4 células. Então, por isso que às vezes pode ocorrer aí uma confusão, porque imagina, quando você for lá fazer a sua prova, você vai ter aprendido sobre mitose e meiose também. Na meiose ocorre a formação de 4 células, mas aqui para mitose, lembra que mitose é formação e regeneração de tecidos. Nesse daqui, para mitose, não acontece formação de 4 células. Então, você tem que guardar bem isso. Meiose é para formação de gametas, mitose, regeneração dos meus tecidos, crescimento celular e tudo mais, tá? Pessoal, vocês deverão fazer os exercícios que estão, eu esqueci de colocar aqui, né, bonitinho, mas é os exercícios da página 22. Vocês terminem de fazer todos esses exercícios, são poucos exercícios, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade para falar sobre citocinese e falar também sobre meiose, que diferença que tem entre mitose e meiose, tá? E a gente finaliza por aqui. Até a próxima aula.